Meus colegas. A gente estava conversando aqui, esperando um pouquinho vocês entrarem. Agora, pelo menos, eu já comecei a gravar, então. Boa noite. O Roberto, a Edith falou boa noite. Boa noite, Elton. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Eu estava aqui conversando com o Dan, nós batemos um papinho antes de... Então, eu falei assim, como é que tá, né? O pessoal tá indo em aula, não tá? A gente tá, assim, nos finalmente, né? Digamos assim, então... E vai batendo cansaço mesmo, né? Embora seja... A gente está em maio ainda, a gente vai entrar em junho, mas a gente está desde o comecinho de fevereiro, nessa pegada de aula, né? Entendo aí também a complicação, e sexta-feira sempre complica mais ainda, né? Mas assim, mesmo a gente... Diga. Isso está sendo em todas as aulas, não é uma Sim. exclusividade de sucessões, não. Então, não é nada Sim. relacionado pessoal. à matéria. Exato, nada pessoal. É que o pessoal está chegando realmente depois das 19h20, né? Por questões diversas, ou trabalho, ou outros afazeres, mas estamos aí. Daqui a pouco o quórum chega a 20, com certeza. Com certeza. São questões pessoais de cada um, né? Porque está todo mundo se adaptando e se ajustando a essa nossa nova realidade, não tem jeito, né? Gente, então assim, olha, já está gravando, eu vou começar até para respeitar o horário de vocês, né, que entraram, enfim, que a gente tem essa programação. Eu vou primeiro começar explicando o seguinte, das telas que a gente está. Na verdade, eu coloquei lá no sistema as telas de uma parte da matéria que nós, na nossa aula da semana passada, nós já trabalhamos, tá? Que assim, eu preparo a aula para amanhã e para a noite. Para a turma da manhã, eu não tinha retomado, eu não tinha conseguido esgotar o assunto de inventário, como eu esgotei com vocês. Nem aquele videozinho que eu passei, do inventário cumulativo, eu tinha conseguido passar para eles, tá? Então, eu só quero explicar o seguinte, que está lá no sistema que eu coloquei uma parte, essa parte aqui, olha, remoção, essa tela de remoção, que tem artigos, inclusive, do Código de Processo Civil, início e prazo do inventário, que tem tanto no Código de Processo, quanto no Código Civil, a questão da liquidação da herança, que são os bens que podem ser sonegados pelo inventariante, qual que é a pena, né, qual que é a responsabilidade do inventariante, a questão de colação, que é a preservação das partes, né, da fração ideal de cada herdeiro, e pagamento de dívidas, e a questão do inventário cumulativo, tá? Então, isso nós vamos, na verdade, trabalhar aqui na aula, a partir da nossa tela 9, que eu coloquei lá no sistema, tá? É bom eu já fazer esse indicativo agora, que eu estou dando no início da aula, que o pessoal depois que não está aqui vai assistir, enfim, justamente para entender, a professora está repetindo. Não, eu não estou repetindo, não, eu só, para poder preparar uma aula só, na verdade, aí a gente diz que cada turma é uma turma, não tem saída, mas a gente, para poder, senão fica meio que desumano, né, para a gente, professor, adaptar a cada situação, até porque a matéria é a mesma, a gente só adapta aonde parou e aonde retoma na aula seguinte, tá? Então, o que a gente fez até agora? Até agora, a gente trabalhou, então, toda a nossa questão do direito material, do direito de sucessões, esgotamos a questão da vocação hereditária, da sucessão legítima e da sucessão testamentária, e aí na aula passada começamos a falar na prática, como é que a gente aplica essa questão do direito das sucessões, que é através dos inventários e partilhas, né? Então, trabalhamos aspectos mais gerais dessa questão de inventário, e ficou para a aula de hoje a gente falar um pouquinho sobre partilha.
vocês vão perceber, tanto o inventário quanto a partilha estão presentes, é algo muito codificado no direito processual civil, então eu vou usar artigos do Código de Processo e também alguns artigos do Código Civil. Eu até separei aqui bem essa questão do processo civil, e depois, deixa eu deixar organizado aqui o meu Código Civil, justamente para a gente poder citar corretamente os artigos, enfim, e vocês terem essa clareza, na verdade, dos artigos, né? Então, a gente começou na semana passada o último título 4, que é do inventário e da partilha, a partir do artigo 1991, do Código Civil, e hoje a gente vai falar a parte da partilha, que é o último capítulo, né, do artigo 2013 até o artigo 2027 do Código Civil. E depois a gente tem lá o livro complementar, que são as disposições transitórias finais do Código Civil, tá? E aí, eu também trouxe para vocês, eu coloquei lá na turma de vocês, eu coloquei na parte de material complementar, tanto é que eu não dei um exercício específico para entregar nada disso, que a ideia é mais que a gente use a aula de hoje, a aula da semana que vem, para discutir essa questão da prática, né? Eu coloquei dois processos de fato de inventário, que tem todas as fases processuais, as primeiras declarações, a apresentação de documentação, o plano de partilha, os pagamentos do ITCMD, né, e uma série de despachos judiciais. Um caso é bem interessante porque ele teve que ser judicial por existir uma pré-morta, né, então é necessário que seja judicial, uma vez que a sucessora da pré-morta era uma menor, né, então tinha que ser feito um inventário judicial. E o outro caso, também tinha um dos herdeiros assistido, né, interditado, na verdade, curatelado, porque tem um problema. Então, um dos irmãos que era o curador desse irmão. Então, são dois inventários interessantes a gente analisar. Eu peço já aqui de antemão que vocês usem exclusivamente para efeitos acadêmicos e de estudos, porque eu simplesmente baixei o processo todo e coloquei à disposição para vocês, então, assim, ia dar muito trabalho eu ficar tirando o nome, ficar negritando isso, então, assim, o processo quem tem acesso, quem tem certificação digital, enfim, a gente consegue acessar, tá? E vocês, a gente está nesse momento, né, de estudar isso na prática, eu acho que é pertinente trazer esses exemplos, né, para vocês consultarem, enfim, a gente vê na prática exatamente isso que a gente está trabalhando aqui, através dos artigos da lei, enfim, tá? Então, qual que é a minha proposta? A proposta hoje é a gente falar dessa parte teórica da partilha, tá? Uma vez que a gente já falou da parte teórica do inventário, e a gente vai ter a nossa última aula, pelo que consta aqui no calendário, ali no sistema, inclusive, consta que semana que vem, dia 4, a gente tem aula, porque esse feriado de Corpus Christi ele foi adiantado, né, lá em abril, quando começou, emendou com a Páscoa lá, quando começou, na verdade, esse problema, né, da gente estar em fase vermelha, enfim, fechar as coisas. Então, a recomendação que eu tenho é que a gente tenha aula normal. E para não ser mais uma aula, né, eu pensei da gente abrir esses dois processos, tá, eles estão no sistema de hoje, mas eu posso refazer isso, pegar alguns pontos principais para mostrar para vocês, mas eu queria abrir esses dois processos e mostrar para vocês essas fases, né, exatamente, olha, aqui é a petição das primeiras declarações, aqui é a petição, inclusive, onde houve o pagamento do ITCMD, como é que ele foi feito, aqui tem o parecer da Procuradoria do Estado falando que está ok, o pagamento do ITCMD, enfim, aqui está o plano de partilha,
né? Olha como é que vai ficar isso. Então, quem são as partes, né? O inventariante, os demais herdeiros, enfim, mostrar na prática o inventário, que eu acho isso é muito interessante, é muito rico, porque afinal de contas, assim, a gente estuda o semestre inteiro essa parte de direito das sucessões, e a gente não sabe como isso se concretiza, né? Como isso se transforma numa aplicação da nossa profissão. Então, assim, o que eu faço com todo esse conhecimento, com todas essas regras que eu vi no Código Civil e muitas vezes no Código de Processo, tá? Então, a ideia é justamente essa. Eu pretendo, então, na semana que vem, trabalhar esses 2 casos com vocês e também aproveitar, até contemplando aí um pedido que o Alex fez para a gente na semana passada, falar um pouquinho das questões da prova, porque aí na outra semana vocês fazem a prova, né? Então, semana que vem é dia 4 e dia 11 é que está marcado a prova, tá? Então, essa é a proposta. Espero que vocês gostem, analisem essa questão do processo. O processo já tá disponível para vocês na aula de hoje, mas eu quero ver se eu abro e trabalho na prática com vocês ele na semana que vem. Por quê? Porque hoje eu quero, então, aqui, olha, não é encerrar, na verdade, mas dar continuidade à questão do inventário, tá? Então, já iniciando o nosso conteúdo, o inventário, ele é a primeira parte, digamos assim, né, é a operacionalização do processo sucessório, porque é necessário se fazer o inventário justamente para a transferência da titularidade, porque houve o evento morte e abre-se a sucessão com o evento morte. Então, tem que haver a transferência da titularidade do patrimônio do de cujos, que é o morto, né, que é a pessoa que faleceu, e transferir essa titularidade de propriedade de acordo com as frações ideais do quinhão para os herdeiros, né? E eu posso dizer assim, que a finalização do processo de inventário é a questão da partilha, né? É onde você mostra como que esses bens, ou como que esse bem, né, será partilhado para os herdeiros, tá? Então, já começando aqui nessa tela, a partilha, ela é a divisão do patrimônio líquido do autor. Por que patrimônio líquido, gente? Porque se houver credores, se houver dívidas, tem que ser satisfeito isso antes de oferecer a partilha, né? Então, é o patrimônio líquido, que é aquilo que realmente existe, né, do autor da herança, tirando. É aquilo, né? Você apura os créditos e os débitos, né? E aí você tenta saldar todos os débitos em função dos créditos existentes, e aquilo que sobrar é a massa patrimonial que vai ficar à disposição da partilha, tá? Então, é a divisão desse patrimônio do autor da herança e os seus sucessores. E aonde eu vejo isso, nos explicita isso, a operacionalidade disso, no Código de Processo Civil, do artigo 647 ao 658, tá? Então, só de curiosidade, é isso que a gente ensina e que a gente vê na prática, né? A partilha é a fase final do inventário. Se caso neste inventário não é simplesmente um arrolamento ou uma adjudicação, né? O que é o caso que acontece quando tem só um herdeiro, não tem que haver essa divisão toda. Se vocês prestarem atenção, no Código de Processo, do 647 ao 658, é o que fala sobre a partilha. Logo em seguida, no 659, já fala sobre a partilha amigável, que é o arrolamento, tá? Só para vocês tirarem essa dúvida. Se vocês forem lendo, a gente vai lendo aqui, à medida que a gente vai trabalhando esses conteúdos, aqui na aula, a gente vai perceber que isso tudo nós vamos ver, inclusive, como é apresentado lá no processo.
porque nós vamos chegar a analisar 2 processos a respeito de inventário, tá? Com particularidades específicas. Bom, quais as espécies de partilha, tá? Do mesmo jeito que o inventário, a partilha também acaba tendo as suas modalidades, iguais ao inventário. Ela pode ser administrativa, ou seja, pode ser uma partilha extrajudicial ou pode ser uma partilha judicial. A partilha extrajudicial é aquela que é realizada em cartório, por um instrumento público, e faz parte de um inventário administrativo. Lembre-se que a gente viu que para ser um inventário administrativo ou extrajudicial, todas as pessoas, os herdeiros envolvidos, têm que ser maiores e capazes, né? E não pode ter tido um testamento, porque a gente aprendeu aqui ao longo desse semestre que somente 50%, que pode haver testamento e que só pode ser objeto de testamento 50%, não é isso? Dos bens do falecido, uma vez que há um privilégio aqui no nosso código, no nosso direito, da sucessão hereditária, né? De preservar a legítima, que são preservação dos herdeiros, tá? O artigo 610 do Código Civil, do Código de Processo, desculpa, eu vou até ler aqui para vocês, ele explica isso, inclusive, do testamento, do inventário. Tanto é que é o capítulo, no 610 do Código de Processo, é que começa a questão do inventário e da partilha, tá? O artigo 610 menciona assim: havendo o testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á o inventário judicial. Então, eu encontro essas regras do Código Civil e também no processo civil. Agora, parágrafo 1º do 610. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão no ato notarial. Tá? Então, por que eu citei aqui e trouxe e li para vocês o artigo 610? Para a gente ver que, alguém pediu para entrar, eu fui chegar aqui para admitir e não consegui. Não sei se vocês conseguem avisar, deixa eu ver se eu vejo quem é. Não consigo. Se pede para entrar de novo, peço desculpas, é que eu fui buscar a tela aqui para permitir e não sei o que aconteceu, não consigo achar. Então, olha só, voltando. No 600... peraí, agora eu ouvi o barulho, agora eu não vou perder, não. Peraí. É a Priscila. Desculpa, Pri, se fui eu que não consegui te admitir. Agora você tá, né? Porque eu fico tendo que mexer nas 2 telas aqui, não sou tão... Estou melhorando, mas tem hora que a gente está falando, né, está explicando, não consegue se concentrar tanto. Bom, então, no artigo 610 do Código de Processo Civil que eu encontro essa determinação, então, essa explicação, né, de que se houver testamento, o inventário tem que ser feito judicialmente, porém, se todos forem capazes e não houver litígio, não houver discussões, né, todos concordarem com a forma da partilha, o inventário e a partilha podem ser feitos extrajudicial, e isso está muito claro nos parágrafos seguintes, inclusive do caput do 610 do CPC, tá? Observe ainda, gente, que essa expressão partilha amigável não é privativa de modalidade extrajudicial, tá? Mas ela quer dizer o seguinte, que é uma partilha em que não há controvérsia, e isso também acontece quando o inventário é judicial, tá?
Então, observe-se ainda que a expressão partilha amigável, volto a dizer, não é privativa da extrajudicial, mas sim de toda forma de partilha em que não haja controvérsia. Isso, inclusive, está disposto no artigo 2015, agora, do Código Civil, tá? Está escrito assim, olha só como é praticamente o mesmo texto do CPC, do 610, mas no código que prevê o direito material, que é o civil. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz, né? Então, consensualmente, no curso do processo, pode haver essa homologação judicial, né? Então, olha só, a partilha amigável existe também no âmbito judicial? Sim, existe, tá? Agora, partilha por ato judicial é realizada quando os herdeiros divergem, né? Então, existe esse termo, partilha por ato judicial? Sim, que é algo determinado pelo juiz, quando há o quê? Divergência, ou então, quando um dos herdeiros for incapaz. E aonde que eu encontro isso? No artigo 2016 do Código Civil. O que está falando? Será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, né, não concordarem, então o juiz que vai determinar, né, assim como se algum deles for incapaz. Tá? Então, grifem aí esse artigo 2016 do Código Civil, que é onde a gente encontra a diferença e né, a diferença, a explicação entre partilha amigável e partilha por ato judicial, tá? Bom, quem que tem legitimidade para requerer a partilha? O artigo 2013 do Código Civil, no caso, ele dispõe assim, o herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Então, isso não quer dizer que o testador não possa influir na partilha, ao contrário, tá? A restrição é apenas quanto a uma eventual tentativa de limitação do requerimento. Por quê? Porque é possível que o autor da herança, no testamento, por meio do testamento, indica, né, quais bens e valores que vão compor o quinhão hereditário, respeitando, claro, a legítima. Tá? Então, não significa que o testador não vai interferir nisso, havendo o testamento. Né? Porque eu lembro que tem que se respeitar a manifestação de última vontade daquele que testou. Né? Então, assim, o testador pode interferir na partilha, sim, respeitando a questão da legítima. Ele pode indicar o bem que ele quer que seja objeto aí ou de legado, ou do próprio, da sucessão testamentária, tá? Isso inclusive, o que a gente percebe na sequência do código, na leitura do código, do artigo 2014, tá? Tá assim, olha, pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Então, o que eu entendo daí? Que pode, sim, o testador interferir e indicar os bens que ele quer que compõem o quinhão hereditário, né? Preservando, claro, esse percentual da legítima, tá? Bom, gente, só para vocês acompanharem, eu estou seguindo muitas coisas do Código Civil, porque a gente trabalhou toda essa questão de inventário, que foi do 1991 do Código até
o 2012 e o 2013 do Código Civil, ele já começa com as disposições da partilha. Tá? Então, a gente já viu o artigo 2013, o 2014, o 2015, o 2016, tá? Então, a gente vai trabalhar de uma maneira geral aqui, para dar essa visão geral sobre a partilha, e lembrem disso, né? Eu acho que eu falo, repito bastante, porque quando a gente for lá ver o processo de inventário, a gente vai encontrar isso lá nesse processo de inventário, a concretização do que a gente vê à disposição da lei, tá? Bom, o que é isso, essa tela que eu coloquei aqui sobre isonomia na partilha? Para que a partilha tem que ser equânime, né? Tem que preservar o quinhão justo, né? O quinhão de cada herdeiro, tá? Para que a partilha seja efetivamente equânime, é fundamental, então, que todos os bens, inclusive os bens acessórios do falecido, sejam inventariados, com a informação correspondente da sua existência. Então, é aquela primeira declaração que tem que ser feita de todos os bens que serão inventariados. E isso está no artigo 2020. Está falando assim, olha, os herdeiros, em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam. Desde a abertura da sucessão, têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, derem causa. Então, no partilhar os bens, vai ter que se observar quanto ao seu valor, a natureza e a qualidade de maior igualdade possível, tá? Artigo 2017, fala o quê? No partilhar os bens, observar-se-á quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Ou seja, qual que é a ideia? É sempre buscar cotas equivalentes para todos os herdeiros, né? Naturalmente, gente, isso é difícil, nem sempre é fácil, né? Porque se você tem poucos bens, você divide um único bem pela fração de ideais de herdeiros. Você tem 7 herdeiros, então cada um tem direito a 1/7 de um único imóvel. Agora, quando a gente tem mais de um bem com valores diferentes, realmente é uma composição aí que tem que ser feita para preservar o melhor possível, né? A fração ideal dos herdeiros. Só um segundo que eu ouvi um barulhinho, tem um colega querendo entrar. Bom, o que pode acontecer, né? Além dessa questão, claro, do trabalho que é dado para preservar a fração ideal para cada herdeiro. É possível, no decorrer do inventário, né, fazer algumas alienações judiciais, fazer algumas vendas, né, abrir mão de alguns bens, acomodar os bens do espólio, justamente para que essas cotas de cada um dos herdeiros fiquem adequadas, tá? Então, o que acontece? Se não for possível acomodar o bem do espólio nessas cotas atribuíveis à ameação de um eventual cônjuge, por exemplo, ou de um companheiro sobrevivente, e o quinhão de cada herdeiro, o que vai acontecer? Vai ser necessário alienar judicialmente, né, se não houver uma partilha amigável, onde se preserve, né, muito proximamente as frações ideais para cada herdeiro, e também acomodar a questão da ameação do cônjuge supérstite, né, que vai ser o viúvo ou a viúva, o artigo 219 do Código Civil nos ajuda aqui a encontrar essa solução, tá? Então, o que ele dispõe? Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, ou seja, quando você não consegue fazer essa divisão adequada, que não couberem na ameação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente,
partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. Parágrafo 1º. Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem-lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros em dinheiro a diferença após avaliação atualizada. Tá? Isso é perfeitamente possível, tá? E parágrafo 2º, se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação. O que é isso? A lógica é a conservação em dinheiro do bem, né? Que não se consegue partilhar. E, obviamente, vai se dar preferência que o bem fique no patrimônio de um dos herdeiros, né? E observando sempre o quê? A preservação dos interesses de todos os envolvidos. Agora, se não... Então, por isso que é interessante que um dos herdeiros, né, compre, digamos assim, a parte dos demais, garantindo outros bens, outros valores. Então, tem que ser feita aí uma composição, né, uma acomodação nessa divisão, tá? Para que seja possível, sim, que o princípio seja preservado. Qual que princípio que tem que ser preservado? O princípio da fração ideal, né, fração igual, desculpa, para cada um dos herdeiros, né, tratamento isonômico entre os herdeiros, tá? E, uma vez isso acomodado, como o próprio Código nos diz, a gente vai lá para o Código de Processo Civil para estudar essa questão da homologação da partilha, né? O que o Código fala? O Código fala assim, olha, cumprindo o disposto do 642, parágrafo 3º, o 642, parágrafo 3º, fala sobre a separação dos bens, né? O juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devem constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Então, o artigo 647 do Código Civil menciona essa questão, né, de formulação dos respectivos quinhão de cada herdeiro, tá? Verificados os pedidos das partes, deve o juiz, então, proferir uma decisão de deliberação da partilha, que consistirá na apreciação das postulações das partes, acolhendo-as ou não, para individualizar o quinhão de cada herdeiro e legatário. Então, cada um dos herdeiros faz esse seu pedido e isso vai ser verificado pelo juiz. Isso, muitas vezes, quando já é consensual, né? Quando não é consensual, aí tem todo um processo anterior para verificar se os bens seriam sonegados daquele que está não informando, né? Mas na fase de partilha, o juiz vai preservar, né, vai procurar preservar sempre essa individualização do quinhão de cada herdeiro ou de cada legatário de forma mais equânime possível, tá? E ele pode decidir, inclusive, uma ordem legal dos pagamentos a serem realizados, tá? Isso, inclusive, gente, está aqui no parágrafo único do artigo, do 647. Ele fala assim: o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a esse, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Então, o que significa que você pode fazer um pedido próprio, no próprio processo de inventário, já na fase de partilha, justamente para já tomar, né, ser emitida a posse, digamos assim, do bem, e aí o juiz pode autorizar isso, tá? Desde que seja, né, uma decisão fundamentada, enfim.
vale a pena que vocês, esses artigos que eu tenho mencionado, que a gente vai observar isso, inclusive, no processo que a gente vai, nos 2 processos que nós vamos ver na semana que vem, tá? Bom, que mais? E o artigo 651? Olha só. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem. Primeiro, dívidas atendidas. Depois, ameação do cônjuge. Terceiro, ameação disponível. E o quarto, os quinhões hereditários. A começar por quem? Pelo coerdeiro mais velho. Então, registre-se que essa menção do inciso 4, o coerdeiro mais velho, significa apenas um critério de ordem de pagamento, tá? Nunca um tratamento diferenciado, inclusive quanto às cotas entre irmãos ou herdeiros do mesmo grau. Feito esse esboço, terão as partes o prazo comum de 15 dias para se manifestar. Isso está no 652, tá? Esse feito o esboço, terão as partes o prazo comum de 15 dias para se manifestar. Decididas as eventuais impugnações, poderá a partilha, então, ser lançada nos autos, né? E o que constará essa partilha? Essa partilha constará, primeiro, né, de auto de orçamento que mencionará, letra A, os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos. Letra B, o ativo, o passivo e o líquido partilhável, com as necessárias especificações. E C, o valor de cada quinhão. Inciso 2, de folha de pagamento de cada parte, declarando a cota a pagar-lhe, a razão do pagamento, a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam. Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinadas pelo juiz e pelo escrivão. Ou seja, esse plano de partilha, essa partilha é um documento fundamental aí, justamente até para gravar os bens, para regularizar a transferência da propriedade, enfim, tá? Isso a gente vai ver, inclusive, também no processo, nos 2 processos que eu disponibilizei para vocês, tá? Bom, aí vem a questão do imposto, causa-mortes, tá? Isso está no artigo 654 do Código de Processo. Ele assim dispõe: paga o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Então, o que o juiz define é entendido como uma sentença. Parágrafo único desse artigo, do 654. A existência de dívida para com a fazenda pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido, tá? Esse documento, então, essa sentença, desculpa, ela gera um documento. Esse documento que é o título hábil da efetivação formal da partilha, tá? A gente acha que é algo muito diferente, a gente vai ver, inclusive, isso nos 2 processos que eu disponibilizei para vocês, na semana que vem, e se vocês puderem até olhar antes, vocês vão ver, inclusive, eu me lembro exatamente de um deles, que foi pago o imposto, o ITCMD, o advogado do caso demorou para juntar esses comprovantes, e a hora que foi juntado, na verdade, só faltava isso, né? Então, assim, eu também acabei de consultar um outro processo de inventário que um aluno da manhã solicitou, e assim, esse aluno, eu pesquisei, enfim, eu falei assim, olha, esse inventário foi arquivado porque não foi dado movimentação.
Aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que os herdeiros pagaram o ITCMD, porque eu que auxiliei, inclusive, a fazer isso. Eu falei assim, então, mas isso não foi apresentado no processo. Então, é uma coisa básica, na verdade, né, para dar andamento nesse processo que depende do advogado e que muitas vezes ele nem sabe que ele tem que apresentar isso, né? E bastaria, no fim, acompanhar a nossa legislação, né, o Código de Processo Civil, porque tudo que eu estou trabalhando aqui com vocês está disponível aqui no código, tá? Bom, continuando, então a gente falou do artigo 654, que fala sobre a questão do ITCMD. O ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, né? Quem é responsável é a Fazenda Pública Estadual. Se vocês consultarem o site da Fazenda Pública Estadual, você tem lá como fazer a declaração, você tem como gerar a guia para recolhimento do tributo, não é nenhum bicho de sete cabeças, e realmente, dependendo do prazo, né, se passou dos 60 dias, o que vai acontecer é não ter os descontos de 10%, e a menção é que, se você não fizer nos 180 dias, né, esse pagamento, nos próximos 180 dias, é que a multa já passa, no fim de 10%, que não é o desconto, né, seria em 20%. Isso está na legislação estadual do imposto de transmissão causa-mortes, tá? Porque vai ser feita a transferência da propriedade desses bens. O que o artigo 655 fala? Ele fala do trânsito em julgado. Então, olha só, transitado em julgado a sentença mencionada lá no 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual vai constar o quê? As seguintes peças, tá? Termo de inventariante e título de herdeiros, avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro, o pagamento do quinhão hereditário, a quitação dos impostos e a sentença, né? Esse formal de partilha, segundo o parágrafo único aqui do 655, ele poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso que se transcreverá nela a sentença da partilha transitada em julgado, tá? Isso é o parágrafo único do 655. Bom, agora, para finalizar, é preciso a gente falar sobre essa questão da anulação, da invalidade da partilha. Aonde eu encontro isso? Primeiro, eu quero mencionar isso para vocês lá no Código Civil, onde a gente está seguindo, tá? No Código Civil, no artigo 2027, que foi, inclusive, um artigo que foi inserido em 2015, justamente por conta do Código de Processo Civil, então foi inserido esse artigo lá no Código Civil, menciona o seguinte: a partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Parágrafo único, extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha. O que acontece? Esse caput foi dada essa redação, tá, desse artigo de acordo com o Código de Processo Civil. Tanto é que a gente vai olhar lá no 657 e a gente vai encontrar essa explicação, tá? Olha só, eu estou com 657 do CPC na tela e aqui comigo. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 ano, contado esse prazo. Inciso 1.
no caso de coação, do dia em que ela cessou. Inciso 2, no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato. Inciso 3, quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Então, existe inclusive um enunciado sobre isso, tá, de Jornada de Direito Civil, que fala que a partilha amigável extrajudicial e a partilha amigável judicial, ainda não transitada em julgado, são impugnáveis por ação anulatória, porque existe, na verdade, né, esse direito aqui de anulação, embora se extingua em um ano contado desse prazo específico. Né? Isso é importante para a gente entender e analisar essa possibilidade de anulação da partilha. Agora, a questão aqui ainda, para a gente já ir finalizando, sobretudo, se você esqueceu algum bem, né? Ou se você não tinha conhecimento de algum bem, e aí, como é que você faz? Né? Já fizemos o inventário, já fizemos todo o plano de partilha, descobriram que tem um bem lá que tem que ser objeto de inventário porque não se consegue fazer a transferência. É o que se fala de sobrepartilha, né? Inclusive, aqui no Código Civil, isso fica muito claro. Lá no artigo 2021 eu encontro: quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilha, sobre a guarda e administração do mesmo ou diversos inventariantes e consentimento da maioria dos herdeiros. Isso, inclusive, o 2021, inclusive, também está previsto no 600, aqui não está na tela, mas prestem atenção, no 661 do Código de Processo Civil, tá? O que ele fala, o 661? Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do 663, não se procederá à avaliação de bens do espólio para nenhuma finalidade. Qual que é a ressalva da hipótese? A ressalva da hipótese é justamente a existência de credores do espólio, de uma sobrepartilha, tá? De reserva de bens que não foram levantados na partilha inicial, tá? Então, isso é importante vocês saberem essa possibilidade, o termo que se usa é isso, é a sobrepartilha. O artigo 2022 também menciona, né? Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança que se tiver ciência após a partilha, né? Então, primeiro, não somente os bens que não têm conhecimento no momento da partilha, mas aqueles bens, inclusive, que você não consegue, né? Você pode deixar de lado alguns bens que você não consegue fazer essa liquidação, que você não consegue tomar ciência deles também, né, para proceder à partilha e deixá-los para um momento oportuno, que é chamado de sobrepartilha, tá? E aí, no próprio Código de Processo Civil, a gente vai saber quais são os sujeitos, né, quais bens são sujeitos à sobrepartilha. Então, tá lá, artigo 669, são sujeitos à sobrepartilha os bens. Aqueles que são sonegados, nós vimos isso na aula passada, né? Se vocês quiserem só recordar essa questão dos bens sonegados, vocês peguem a questão ali do artigo 1992 do Código Civil, que fala que o herdeiro que sonegar os bens da herança, não descrevendo eles no inventário, e estando em seu poder esses bens, ele pode, perde o direito do bem, né? Então, assim, como o herdeiro
não informou esse bem, ele perde esse direito. Então, vai ser um bem que vai sair, vamos supor, do inventariante e vai ter que ser feita uma sobrepartilha para os demais herdeiros, tá? Depois, o que pode ser objeto de sobrepartilha? Os bens da herança, que forem descobertos depois da partilha, porque isso pode acontecer, né? Os bens litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa, e os bens situados em lugar remoto da sede do juízo, onde se processa o inventário. Então, o artigo 669, ele explica, digamos assim, o 2021 do Código Civil, 669 do Código de Processo Civil, 2021 do Código Civil. Parágrafo único desse artigo. Os bens mencionados nos incisos 3 e 4 serão reservados à sobrepartilha, sob a guarda e administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. E o artigo 670, na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha, e a sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança, tá? Para finalizar, que na verdade eu acho que a gente finalizou aqui, que eu peguei só os aspectos mais importantes, eu só quero fazer uma síntese com vocês em relação a essa questão dos artigos, né? Do direito material e do direito processual. Porque a hora que a gente for analisar e for ver, de fato, os dois processos de inventário que eu coloquei lá para a gente analisar, a gente vai lembrar disso que a gente está falando, que uma coisa é a gente falar do direito, né, tanto processual quanto material, outra coisa é a gente ver a aplicação dele lá no processo, tá? Por isso que eu trouxe isso. Então, vamos lá. Para a gente encerrar minhas considerações finais aqui. Inventário e partilha é a concretização do direito sucessório que a gente trabalhou até agora, tá? O inventário, as disposições do Código de Processo Civil estão do artigo 1991 ao artigo 2012 do Código Civil. E a questão da partilha, que é depois da indicação desses bens, né, está previsto, que é a partilha, né, do artigo 2013 ao artigo 2027 do Código Civil. Tá? Então, muitas questões que estão no Código Civil, elas ficam claras, né, no processo civil, porque o inventário e a partilha são, embora se possa fazer extrajudicial, mas eles são regulados pela legislação processual, tá? Civil. Os atos de cartório são regulamentados também, né? O inventário administrativo, que a gente fala, que é o extrajudicial, também são regulamentados e deve-se preservar, né, a legislação processual civil. Bom, existe um capítulo próprio no Código de Processo Civil sobre inventário e partilha, o que nos dá a entender que é um procedimento de jurisdição voluntária, mas é um procedimento que tem uma regulamentação própria, porque tem um capítulo próprio no CPC, tá? Que vai do artigo 610, para falar de inventário até o 646, tá? Fala sobre o inventário, dispõe as questões sobre o inventário. E sobre a partilha, do 647 do Código de Processo Civil até o 658, quando depois se inicia uma outra sessão a respeito de arrolamento, tá? E a gente tem tudo isso até o 673, tá? Então, eu posso dizer que do 610 ao 673 é a parte de inventário e de partilha, digamos, né? É a parte da legislação processual que diz respeito à nossa matéria de direito
das sucessões, tá? Claro que a nossa aula aqui não é de processo, mas eu faço questão da gente semana que vem abrir esses 2 processos de inventário. Eu vou ver se eu acho que eu consigo abrir na tela e compartilhando com isso, para a gente visualizar todos esses artigos aqui que a gente trabalhou, tanto na aula passada quanto na aula de hoje, tá? Eu falo muito, vocês não perguntam, vocês me perdoem, mas assim, podem perguntar a hora que vocês quiserem. Eu entendo que é sexta-feira, eu entendo que vocês muitas vezes vão estudar depois, vão assistir a aula depois, não tem problema, eu entendo. Mas estamos aí, né, chegando ao final do nosso conteúdo. O que eu posso assegurar para vocês é que a gente trabalhou direito das sucessões como um todo, assim. Eu já acho que eu mencionei isso para vocês, que eu sigo o livro do professor Pablo Stolze, e são 600 páginas. A gente trabalhou, claro, né, não lemos o livro em aula, mas a gente trabalhou todo o livro, tá? Isso eu garanto a vocês. Pessoal, dúvida? Vocês estão tranquilos? Estão cansados? Estou à disposição, senão o conteúdo que eu queria trazer para vocês na aula de hoje era esse, tá? Tá ótimo, professora. Tem algumas dúvidas, mas a gente vai, ao longo aí aprofundando os estudos, né, em outras horas, né, em outros períodos. É assim mesmo, não tem jeito, é um processo, né? É um processo que a gente vai... Gente, se eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu tenho dúvida a todo momento, né? Você pega, porque cada caso é um caso, e a gente estuda o momento todo. Por isso que eu faço questão da aula que vem, a gente pelo menos pegar o processo, os 2 processos, e tentar ler as principais peças, para a gente fazer essa relação aqui com a legislação, tá? Ok, tá certo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu, gente? Agradeço mesmo a paciência de vocês, a presença, a participação. Eu anotei a presença de todos que estão aqui, tá? Eu vou interromper a gravação, mas fico aqui à disposição.